Bom dia, ouvintes da Central de Notícias. Bom dia, Francimar Melo. Presidente, o senhor assumiu a direção do Partido dos Trabalhadores do Maranhão no dia 3 de janeiro para fazer a unificação do partido. Não está sendo possível fazer essa unificação diante de tanta divergência na escolha do vice, no apoio ao candidato ao governo? Bom dia a todos da Central. Primeiro, parabenizar por esse momento, estar falando com o Maranhão todo, com o país, através dessa expressiva canal de comunicação. Olha, primeiro, nós temos essa proposta, não é uma proposta apenas minha, é uma proposta do próprio partido, buscar unificar, mas a unificação ela se dá em torno de projeto, de estratégia, não é em torno de pessoas. Por isso que nós estamos agora nesse desafio. Um dos primeiros momentos foi discutir a nossa estratégia, qual é a nossa tática eleitoral. Definimos que e é uma proposta de unidade, que é a aliança que nós vamos fazer aqui no Estado, que é com o PSB. Isso já mostrou claramente que nós conseguimos avançar. O segundo ponto agora é um outro momento e é um desafio que nós temos, que é agora indicar o nome do vice. E aí nós estamos discutindo isso, e obviamente que tem posições divergentes, mas não é um momento de achar que não há unidade em torno do partido. Pode ter divergência na tática ou na estratégia, que aí tem posições que ainda não conseguimos unificar. Mas isso é normal dentro do PT, as posições divergentes. Entretanto, a construção de uma posição, nós vamos buscar unificar o máximo que possível. Se não conseguir total unidade, mas uma maioria consolidada. Portanto, é muito tranquilo esse debate aqui. Obviamente, respeitando as posições, mas sabendo que o PT tem um projeto, e esse projeto nós temos que colocar em... Presidente, nacionalmente foi criada uma federação com o PT, com o PCdoB e com o PV. Isso em termos proporcionais. Na eleição majoritária, nós temos o PT junto com o PSB. O PV está sendo escanteado aqui, por que não está tendo essa integração com o PT? Pelo histórico que tem o PT com o PV, da divergência que existe no Estado? Não, o PT não tem divergência com os partidos que estão no campo de aliança, o apoio ao presidente Lula. A iniciativa do PSD, nós somos convidados a participar dessa frente, nós estamos lá contribuindo com as nossas ajudas, orientações, conversar. Hoje é parte do campo progressista, mas o PT, um movimento em todo o Estado, chamando todos os que apoiam o presidente Lula para ampliar a frente. Uma coisa é o movimento que o PSB fez, e chamou os campos, 3 partidos do campo progressista. O outro movimento é o do nós agora estamos aqui fazendo, então vamos chamar os demais partidos. Inclusive eu na semana passada fiz uma nota falando sobre isso, que é bem-vindo o apoio de todos que sinalizam o apoio ao presidente Lula. E aí, obviamente, que nessa tem pré-candidaturas no Estado, que não é candidatura que apoia o PSB, tem, por exemplo, Solidariedade tem candidatura própria, o PSOL tem candidatura própria, o PDT tem candidatura própria, como o PSB e outros partidos que não estão no mesmo campo de aliança aqui no Estado, mas uma aliança estadual. Outra coisa é o trabalho que nós vamos fazer em torno do projeto estratégico para o país. Então, são 2 posições que, em algum momento, se convergem e nós compreendemos que é a dinâmica da política. Tem outros momentos que divergem aqui no Estado. Mas no projeto macro, nós estamos alinhados com esses partidos e vamos chamar e vamos participar de qualquer frente em que esteja a construção do projeto do país. Presidente, em maio, agora no final de maio, do mês de maio, que se inicia daqui no domingo, o PT realiza seu encontro de tática eleitoral. Esse encontro, a gente também remonta novamente ao passado, ele sempre
Daí saíram algumas rusgas entre as próprias tendências do partido. É possível que dessa vez seja superada essas divergências? Lá nesse encontro saia uma decisão unificada? O senhor acredita que em maio sairá dos 160 delegados? Então, esse, mais uma vez eu falo que é o desafio do PT, buscar unificar uma proposta, uma tese. Agora, entretanto, um partido progressista, um partido de esquerda nosso, o processo democrático é exercitado. Por isso que, para nós, a divergência não é problema. É a construção de um partido que tem várias posições, várias visões de como construir, como avançar na sociedade. Então, o que é que nós queremos? Nós apresentar uma tese com o PSD e de apoio ao governador Brandão, também o apoio ao senador, ao futuro senador Flávio Dino, e tem o nome do Felipe Camarão. Se tiver outras propostas, outras teses que nós temos que debater no encontro, isso é muito salutar. Agora, nós sabemos que hoje tem uma maioria consolidada, expressiva. Eu, como presidente do partido, irei considerar todas as posições legítimas. E para isso, é para fazer esse grande debate e unificando uma posição ou não, vai se consolidando a maioria, essa maioria conduz a tese que ganha no encontro. Que aí acho que é onde anda muitas vezes os questionamentos, porque aqui qualquer dirigente, qualquer filiado, ele tem a legitimidade de apresentar qualquer posição e fazer o debate. Então nós estamos no momento de debater posições, nós temos posições hoje divergentes, mas uma minoria, e é natural que eles podem fazer o grande debate, mas no encontro a gente consolida uma posição. Portanto, assim, esse encontro demonstra ser um encontro muito tranquilo, com posições que, se unificar, é o que nós desejamos como partido, mas se tiver alguma posição divergente, lá no encontro supera, porque a maioria vence, e aí vamos tocar aquilo que é definido por maioria. Esse é um partido democrático. Presidente, quando o senhor deixou a entrevista no 247, o senhor fez um comentário sobre o desenvolvimento do Maranhão, a desigualdade do Maranhão. O senhor atribui esse atraso da economia e do desenvolvimento do Maranhão ao governo estadual, a uma política mais firme em relação a isso, ou ao governo federal? O senhor acha que isso é resultado de uma política federal? Olha, a entrevista que eu dei foi o Diário 98 e foi reproduzido parte da matéria para o 247, mas eu me referi à questão econômica do Brasil. E aí, como eu estou no Maranhão, fazemos política no Estado, eu me reportei que o povo do Maranhão tem sofrido e continua sofrendo, porque uma política nacional equivocada, em que o povo tem passado fome, nós não podemos estar fora desse contexto. Então nós sabemos o trabalho que o governador Flávio Dino fez aqui no Estado, e a continuidade com o Brandão, mas isso por si só não resolve o problema, o que é estruturante, que vem acontecendo no Brasil inteiro. Os dados no país, eles são de fato avassalador. O povo tem sofrido, o povo tem passado necessidade, porque não temos políticas claras. Então, com isso, eu me reporto ao Maranhão, porque todos os trabalhos que foram feitos aqui não é o suficiente, porque o compromisso que governantes no Estado têm, mas nós temos que compreender que o Maranhão é parte da federação. Então, com isso, eu me reportei a esse texto. E quem reproduziu o texto tem consciência. Agora, na disputa política, faz os recortes conforme a conveniência e reproduz como tem interesse. Mas, de fato, eu me reportei, mas trazendo a política nacional, porque nós sabemos que nós temos ampliado aqui, através do restaurante, questão de cesta básica, política de inclusão na educação, mas só não resolve o problema que o governo federal não tem nenhum compromisso com o Estado ou com o país. Foi nesse sentido a matéria, e aí, obviamente, que o interesse de jornalista recortou a partir do seu interesse. Aí o senhor percebe o seguinte:
diante dessa política nacional, que o PT considera desastrosa a política econômica do governo Bolsonaro, mas o governo do Maranhão, paralelamente a isso, sempre comemorou o êxito na geração de emprego. Não há uma contradição entre esses dois discursos? Quer dizer, na era Bolsonaro foi propícia para criar empregos também no Maranhão? Olha, na verdade, não é o PT que acha apenas. O desastre desse Brasil é o povo brasileiro que tem identificado isso porque tem sofrido na pele. O PT, como um partido e que acompanha a sociedade, ele reproduz o que a sociedade tem vivido. É inadmissível que um país em que nós deixamos o país entre a sexta maior economia, hoje era a 12ª, 13ª economia do país. O combustível está de uma forma que a população, quem tem veículo, quem tem transporte, não tem mais condição de usar o seu transporte. A mesma coisa quando qualquer cidadã, qualquer pessoa vai ao supermercado, ele identifica isso claramente. Então, nós temos visto isso através do que o país tem vivido. Naturalmente, no Maranhão não é diferente, mas nós temos clareza que os governos, tanto o Flávio Dino como o Brandão, diante da dificuldade em que nós temos vivido com esse governo, tem enfrentado e tem tido resultados positivos. Obviamente que precisa melhorar, nós temos clareza que sim, porque se nós tivéssemos um governo, governo federal, que tivesse compromisso com o compromisso que, ao longo do tempo, esse campo, os avanços seriam outros, resolveria muitas coisas. Eu sei que em 8 anos, em uma década, não resolve o índice catastrófico que o Estado e que o país pode estar passando, mas avançaríamos bastante. Então, assim, essa divergência, ele vem justamente por posições divergentes que tem o Estado, a linha de pensamento de construção, com o que o governo federal, nesses últimos anos, aí não só 3 anos e poucos meses de Bolsonaro, mas nós vemos aí desde o golpe, isso vem acumulando, e por isso que a gente vê essas contradições. Presidente, no Maranhão, além do presidente Lula, que sempre foi bem votado no Maranhão, nós temos também um governador, o ex-governador Flávio Dino, que é o grande baluarte também do PT no Maranhão e da esquerda do Maranhão. O senhor acha, então, que pode ser que essa polarização aconteça no Maranhão, de forma que terá um candidato defensor do Lula e os demais candidatos defensores do Bolsonaro, candidatos que hoje se apresentam como defensores do Lula? O senhor acredita que essa polarização possa dividir essas duas correntes no Maranhão? Olha, eu não creio que aqui, claro, de posição, porque assim, tem 2 palanques que serão montados no Estado, e já está claro os palanques. A eleição, pela primeira vez, nós vamos ter uma eleição nos estados nacionalizada. O debate que permeia lá no plano nacional será o mesmo debate aqui. E você vai vendo que no decorrer da pré-campanha e da campanha, vai também criando as mesmas narrativas e as mesmas construções. Só para você ter ideia, hoje a gente vê pelas pesquisas que já há 2 campos aqui muito claramente. O eleitor vai definindo também quem vai votar no campo do nosso presidente Lula, como também quem faz parte do campo do Bolsonaro. Por isso que, não diferente do nacional, não vai ter uma terceira via. Nós vamos ter 2 candidaturas que polarizam. O processo vai mostrando claramente. Para nós já estamos vendo claramente. O governador Brandão será quem vai conduzir esse do presidente Lula, e obviamente tem outros pré-candidaturas que também abraçarão esse palanque, e terão outras candidaturas aí que também estão convergindo para, sinalizando para o palanque do desgoverno aí, Bolsonaro. Portanto, essa eleição será uma eleição nos estados, mas nacionalizada. Eles vão convergindo. Vai ter outras candidaturas? Terão, mas tem um palanque que vai sendo fortalecido. Por quê? Porque tem clareza, está o nosso governador Flávio Dino, está o PT, está aí a militância fazendo esse debate,
E o outro campo também vai ter a mesma coisa, vai ter aqueles que vão defender as mesmas bandeiras, as mesmas práticas, e isso vai ser a polarização. Possivelmente vai ser essas duas candidaturas, as candidaturas que fizeram a melhor defesa desses dois projetos que estarão lá no segundo turno. Presidente, o senador Everton conquistou a autorização do presidente Lula de utilizar a imagem dele na campanha, na pré-campanha dele. Quando é que o presidente vai autorizar, então, a imagem dele para que o governador Carlos Brandão utilize na campanha dele? Olha, a imagem do presidente Lula, ela é uma imagem pública, né? Todos nós que defendemos esse projeto temos tranquilidade que pode ser usado. Agora, diante das pesquisas e dos dados, alguém vai mais apressado e vai fazendo a sua construção, a sua narrativa, né? Mas não tem nenhum veto, ao contrário. Se você vê nacionalmente hoje, quem é que está no palanque com o presidente Lula? O vice do PT será um pré-candidato do PSD. Então não tem divergência aqui no Estado. Aqui, o PSD, que esteja no mesmo palanque nacional, o mesmo palanque do presidente Lula, e o vice do PT. Então não há necessidade de ter autorização. A autorização política já está dada. E nós temos trabalhado isso. Por isso que o PT está nessa aliança. Porque essa liga, esse link, ele já foi construído. Além disso, o próprio senador, o futuro senador Flávio Dino, que sempre defendeu com muita clareza esse projeto, que é um defensor incondicional do nosso presidente Lula, ele tem toda a legitimidade. E é quem conduz esse campo. Então não há divergência. O PDT já aqui e não tem nenhum problema, que tem uma candidatura própria lá no seu campo, você imagina o campo que está construído nacionalmente esse projeto. Então, assim, não há divergência sobre isso e não há necessidade de autorização política, já foi construída. O PT, se tem alguém como os demais a legitimidade, nós estamos com o campo do governador Brandão, do senador Flávio Dino, portanto, não há nenhuma necessidade de autorização. E tem sido já trabalhado isso no nosso projeto. Obrigado, presidente. Central de Notícias, Henrique Boy de São Luís. Obrigado, presidente, pela gentileza de nos conceder a entrevista. Muito obrigado também à Central de Notícias. Dizer que nós estamos à disposição. E agora o debate político começa e ele encerrará lá no dia em outubro, após o resultado final da grande vitória do projeto de desenvolvimento para o país. Um abraço a todos vocês. Abraço, bom dia. Bom dia, Maranhão, Central de Notícias.